Para o encontro de hoje, nós trouxemos um assunto de grande relevância para a categoria: a psicologia e Covid-19, valorização da profissão e desafios do voluntariado. Nós nunca vivemos uma situação como essa. A pandemia do coronavírus, ela vem trazendo grandes mudanças na vida de cada um. E isso não é só aqui, isso é no mundo inteiro. E nós sabemos que é uma grande emergência da saúde pública. Precisamos aprender coletivamente como enfrentá-lo. E a psicologia, nesse momento, ela tem um valor enorme para amenizar tantas dores, tanto sofrimento. Temos que atentar para os efeitos dos diferentes discursos. A gente sabe que as notícias, elas vêm, muitas não são verdadeiras, e muitas vezes a interpretação dos fatos altera muito naquilo que realmente o comunicador quis falar. Temos que ficar atentos a isso. Temos que ficar atentos ao que está sendo passado e ao que podemos fazer para melhorar o nosso aprendizado e a nossa contribuição profissional com aquilo que a gente recebe. Dessa forma, estamos aqui para contribuir e para interagir com vocês, esperando mesmo que vocês coloquem questionamentos, que vocês façam alguns comentários, para que a gente possa estar interagindo de fato e melhorando essa comunicação. Em relação ao exercício da psicologia na forma de serviço voluntário, é preciso levar em conta a necessidade do compromisso profissional, estabelecido com direitos e obrigações, como em qualquer outra situação de sua prática, e sempre nos norteando pelo Código de Ética da Psicologia. E vamos dar agora, na questão do voluntariado, uma atenção especial nos artigos 1º, 3º e 4º e ao princípio 7. Tendo uma atenção especial também para a lei do voluntariado, que é a Lei 9.608, de 1998. Nós vamos deixar, no final dessa conversa, uma bibliografia para quem quiser aprofundar mais no tema, para quem quiser consultar mais, poder estar acessando, ok? E para incrementar essa conversa, estamos aqui reunidas online, né? Cada um na sua casa, as psicólogas e também integrantes da Comissão de Orientação em Psicologia de Emergência e Desastres, do CRP de Minas Gerais, Cristiane Nogueira e Valéria Correia. É um grande prazer estar aqui com vocês e com certeza vocês irão contribuir muito nesta tarde para trazer novos conhecimentos, elucidar dúvidas e incrementar o nosso bate-papo, ok? Eu, então, gostaria que a Cristiane iniciasse aqui, se apresentasse, e depois a Valéria se apresentasse e trouxesse a sua contribuição, ok? Muito obrigada. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Cristiane, sou psicóloga, conselheira do 16º plenário do CRP, coordeno a Comissão de Orientação em Psicologia, Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e sou participante também da Comissão de Emergências e Desastres, né, que é uma área que eu me apaixonei desde 2019 e não largo mais. Valerinha? Abre o microfone, Valéria.
Olá, boa tarde. Eu sou Valéria, sou psicóloga, também estou na Comissão de Emergência e Desastre desde 2008, há alguns anos aí, né? E além de estar integrando essa comissão, eu estou no mestrado da Promoção da Saúde e Prevenção da Violência na Faculdade de Medicina, sob a coordenação da professora Elza Mello. Então, vai ser um prazer muito grande estar aqui dividindo com as colegas, né, essa experiência e essa discussão, né, de valorização da nossa categoria. É eu que começo ou você, Renata, ou Cris? A Cris. Cris, você podia, por favor, começar a introduzir o tema? Então, assim, o tema do voluntariado é um dos temas que mais me chama a atenção no contexto das emergências e desastres. Eu acho que é, inclusive, um terreno espinhoso, polêmico, né, mas muito necessário da gente discutir e abordar junto dos nossos colegas de profissão. Então, eu trago primeiro, né, o artigo 1 do nosso Código de Ética, quando nas suas responsabilidades nos diz, né, que é nossa responsabilidade profissional prestar serviços em situação de calamidade pública ou emergência sem visar benefício pessoal. Penso que essa frase tão pequena, ela já nos traz aqui elementos importantíssimos para uma atuação em voluntariado na nossa profissão. Tenho visto, né, algumas manifestações nas redes sociais, às vezes contrárias, às vezes favoráveis, né, ao voluntariado. Então, primeiramente, acho que é importante a gente fazer essa marcação, que o voluntariado, ele é legítimo, né, que a atuação nesses contextos de calamidade é algo que se espera de nós, né, enquanto profissionais da saúde, porém, isso precisa se dar de uma forma criteriosa, de uma forma organizada, né, para que isso possa trazer um retorno benéfico para a população, para a sociedade, e para que possa também sustentar a nossa profissão, né, a psicologia enquanto ciência e profissão, no lugar que ele é de direito, do seu devido valor. Então, fico pensando que a primeira coisa é a gente entender, né, que nós, quando a gente fala, então, de voluntariado, nós estamos dizendo de um recorte de um contexto. Então, o nosso próprio Código de Ética já diz de calamidade pública. Logo nos primeiros dias, né, em que se oficializa a pandemia no Brasil, a palavra estado de calamidade começa a aparecer, né? Isso, então, é decretado em nível federal, estadual e municipal, né? E aí nós precisamos entender que, sendo uma área de atuação específica, né, a emergências e desastres, uma atuação de pandemia, ela vai se diferenciar de outros contextos de calamidade pública. Então, acho que essa é um primeiro critério, né, para a nossa atuação, seja ela voluntária ou não, é entender qual é o contexto que a gente vai atuar. Né, entender quais são as especificidades, o que esse contexto nos diz, o que esse contexto vai levantar de demanda, de necessidades, né, de dificuldades e potencialidades de uma dada população. E aí, um cuidado que a gente precisa de ter é de que essa atuação profissional voluntária, ela não vá precarizar a nossa profissão. Eu acho que esse é um cuidado. O que a gente, às vezes, identifica é as pessoas, né, no afã, às vezes, de ajudar, né, então, pela boa vontade, elas saem se ofertando, vamos dizer assim, colocando os seus serviços, né, à disposição das pessoas, mas de forma sem critério. Então, isso, muitas vezes, pode incorrer, às vezes, até em faltas éticas,
sem que a pessoa tenha intenção, mas isso pode acabar incorrendo também na precarização da nossa profissão. Então, nós precisamos pensar, né, de que forma que a gente vai estar cumprindo com o nosso dever, né, o nosso dever de cidadania, o nosso dever humanitário, né, enquanto profissional de saúde, ou de que maneira que a gente pode estar enfraquecendo a nossa atuação profissional. Então, a gente se organizar, né, acho que a atuação voluntária organizada de uma maneira consolidada na rede, nós vamos falar disso, né, de uma forma mais detalhada, mas uma coisa que a gente precisa observar, né, é se é só o psicólogo que está sendo chamado a se voluntariar? Porque se eu tenho outros profissionais de outras categorias, outras áreas, sendo contratados, sendo pagos, e nós, né, somos demandados, mas do lugar do voluntário, é hora da gente parar e pensar, que lugar é esse? E de que forma que nós podemos cumprir com o nosso dever ético, né, mas também fortalecendo a nossa categoria profissional junto de outras categorias. Então, acho que isso é muito fundamental da gente refletir. E talvez, por último, né, nesse início, nesse preâmbulo, a gente considerar, gente, que a atuação no voluntariado, ela tem um tempo demarcado de atuação. Então, quando a gente fala de construir, né, uma forma criteriosa de entrada no campo para ofertar uma atuação, a gente tem que entender que no estado de calamidade a gente é chamado a atuar voluntariamente, ou seja, gratuito, a gente não vai receber por isso, né, profissionalmente, mas isso tem uma hora de se desfazer, né? Ou seja, esse cenário ele vai se desmobilizar. Então, a gente precisa ter uma proposta muito bem construída de início, meio e fim dessa atuação, sabendo, né, que a gente vai ter que sair de cena, e quando a gente sair de cena, isso também precisa ser de uma forma responsável para que as pessoas elas tenham a continuidade da assistência garantida na sua rede de pertencimento ou no seu território de pertencimento. Então, né, como provocação inicial, é isso que eu gostaria de trazer. Bom, vou agradecer muito aqui essas colocações da Cristiane. Ela falou coisas muito importantes, né? Que a necessidade de ter um trabalho voluntário numa situação de crise, mas que esse trabalho seja um trabalho feito com critério, a pessoa tem que estar realmente capacitada para atuar aonde ela se propõe, ela tem que estar engajada, ela tem que ser uma pessoa que possa somar e não virar uma crise dentro da crise. Isso é uma coisa importantíssima. Uma outra coisa que me chamou a atenção, Cris, é a questão do nosso, né, da psicologia em si, e como a sociedade espera que a gente sempre atue de forma voluntariosa, de forma gratuita, não é? Parece que isso vem evoluindo um pouco e agora a gente começa a ver uma valorização do trabalho do psicólogo, principalmente em situações de crise. Isso aí é um dado positivo que a gente vem tendo, né? E isso se deve ao que você bem observou. Como é importante apresentar um trabalho de qualidade, sempre vendo e sendo guiado pelo nosso código de ética, porque isso vai favorecer tantas pessoas que a gente está atendendo, a comunidade, a sociedade como um todo, mas também a nossa profissão. Ela vai estar sempre sendo olhada com bons olhos, né? Quando há compromisso
integral e não só a boa vontade, a gente realmente vai ser vista com bons olhos. E queria agora que a Valéria conversasse, trouxesse para a gente, né, as contribuições. Eu acho que a minha fala, né, vai estar contextualizando na prática o que a Cris trouxe, né? Então, nesse tempo da pandemia, a gente viu na internet, nos grupos de WhatsApp, vários grupos oferecendo trabalho voluntário, mas muito solto, o que não contribui nada com a valorização. Mas, dentro de tantas, existiram duas que são muito legais e que têm toda a validade do trabalho do profissional. Uma delas, eu até estou inscrita, que é a rede de apoio psicológico, né? Ela foi construída através do e-mail, pelo Gmail, e a partir disso tudo, os psicólogos se inscreveram para atender os profissionais de saúde que estão na linha de frente, com atendimentos pontuais, e esse atendimento é online e vai durar enquanto tiver o isolamento social. Então, como é que se construiu essa plataforma, né? Então, todo profissional que foi credenciado, fez a inscrição, ele foi checado se o CRP dele estava ativo, foi obrigada, tem o termo de compromisso do voluntário, tem as diretrizes do projeto, né? Além disso, tem grupos de discussões que vai desde a supervisão individual a qual qualquer um profissional que está nessa rede, ele se inscreve para participar dessas reuniões de discussão, né? O profissional que quer ser atendido, ele vai no site e ele escolhe dentro dos profissionais o qual ele quer ser, que vai atendê-lo, né? E você recebe, nesse momento, a hora que o profissional entra em contato ou visualiza o seu número, você recebe da coordenação a notificação que você foi acionado. E tudo está amarrado nesse contexto. Então, você tem um serviço voluntário que valida, que valoriza, que é ético e está sempre em sintonia com a rede SUS, né? E tanto que é muito claro que após o término desses atendimentos, que são pontuais, não caracteriza a questão da psicoterapia, fica a critério do psicólogo e da pessoa que atende, se quiser continuar esse atendimento, mas aí vai em outros padrões da individualidade na construção disso aí. Então, é uma experiência que tem dado certo, né? Eu comecei a atender essa semana através dessa rede, né? E tem uma outra experiência também que está dando muito certo, que é em Brasília, onde houve uma parceria entre a Fiocruz, a UNB, que é a Universidade de Brasília, a Secretaria de Saúde, onde que os profissionais psi só pode ser credenciado, inscrito, quem era do CRP de Brasília, e eles receberam toda uma capacitação, eles têm uma supervisão presencial, por isso que eles não aceitaram outros profissionais de outros estados, porque é obrigatório a participação nessas supervisões, e eles têm todo o aporte do atendimento, de encaminhamento dentro da rede SUS de Brasília. Então, assim, o trabalho voluntário, quando ele está integrado com responsabilidade, com ética, com validação, ele vira uma experiência exitosa e valida a questão da experiência da profissão, né? Principalmente nessa situação. O campo das emergências e desastres, a gente está chegando, é um campo em construção, onde que a gente está aprendendo a fazer, entrando nesse contexto. Então, isso é importante, que a gente se capacite, que a gente faça um trabalho legal, que respeite o código de ética da gente, mas também que seja validado essa experiência e valorização e reconhecimento do papel nosso dentro desse contexto, né? Eu acho que era isso que eu queria contribuir, e acho que é mais legal da gente estar conversando, abrindo para perguntas, né, onde que a gente possa esclarecer as dúvidas aí dos colegas que estão aí, né, nos assistindo. Ok. A gente já tem aqui algumas perguntas e vou buscá-las aqui. Eu acho que
A Valéria já respondeu, inclusive, alguma de duas pessoas aqui. Então, eu vou ler para vocês. Olha, a primeira pergunta quem mandou foi a Mirlene Pereira. Ela coloca que acha que os serviços de saúde devem contratar mais profissionais, assim como estão fazendo com enfermeiros e médicos. Voluntarismo desvaloriza a profissão. E a Isabela, ela faz uma colocação também seguindo o raciocínio da Mirlene. Bom dia. Em meio ao contexto que se apresenta e a necessidade sumária de atuação da psicologia, gostaria de saber mais se a atuação voluntária, nesse contexto, seria uma forma de reforçar a visão estereotipada da população em relação ao serviço de psicologia. Uma concepção como aquele que deveria oferecer um serviço gratuito. Eu queria que vocês contribuíssem. Ambas falaram, né? Eu queria que vocês contribuíssem nesse sentido, ok? Quem começa a falar? Cris? Ok. Eu acho muito pertinente, né, as perguntas e realmente vão de encontro ao raciocínio que a gente está tentando construir, né? Então, primeiramente, reforçando que o voluntariado, né, é diferente de voluntarismo, né? Que o voluntariado ele é um movimento que se faz necessário em contextos de calamidade, né? Então, vamos usar aí o exemplo da Covid, né? Onde a gente está tentando fazer um isolamento social para evitar, né, um aumento acentuado da curva, para que não haja uma pane total no sistema de saúde. Então, esse exemplo, ele nos mostra exatamente o que é que acontece em contexto de calamidade, né? A gente tem uma situação adversa que acontece repentinamente, que a gente não está preparado para vivenciar ela, a gente vai precisar de um tempo para se organizar, né, para vivenciar essa situação. E aí, nesse momento, a gente precisa contar com todo tipo de ajuda, né, sem ser em benefício próprio, para a gente tentar organizar esse caos que se instaura socialmente. Por isso que é legítimo, né? E aí eu vou fazer uma defesa, eu já disse, então, que é uma coisa pontual, por isso que a gente precisa ter uma estratégia montada, né? E eu faço a defesa de que é preciso a pessoa ter determinadas competências e habilidades já desenvolvidas. Foi um pouco do que nós conversamos ontem, montando, né, a nossa fala de hoje. Então, é proibido pessoas recém-formadas atuarem em contextos de calamidade? Não, não é proibido. A pessoa ela tem o CRP, ela está inscrita, né? Ok, ela está autorizada. Porém, ela tem todos os critérios do Código de Ética para ela avaliar se ela está apta ou não, né? Então, é um contexto específico que exige da gente formas de atuar, né? Que são complexas, né? Que talvez a gente precise, sim, de uma qualificação, de uma trajetória, de uma experiência, ou de uma formação para poder atuar, né? Penso que uma atuação de qualidade é o que pode potencializar e valorizar a nossa profissão, né? E eu acho que a gente tem que sempre marcar a atuação profissional enquanto a atuação profissional. Psicologia é ciência, né? Então, não é ajuda, não é conversa, não é conselho, né? Psicologia tem técnicas, tem teorias, tem embasamento que sustentam as nossas práticas. Eu acho que é deste lugar, né, que a gente deve sempre buscar sustentar a nossa atuação. Agora, isso é independente de ser voluntário ou não. Você quer complementar alguma coisa?
Abre o microfone. Bom, o que eu gostaria de completar, né, igual a Cris colocou, é ciência, é profissão, e respondendo a colega aí sobre contratação, né, a gente tem que pensar na questão da infraestrutura de SUS. Então, numa pandemia, num desastre de uma catástrofe, tem que ver se existe recurso para isso, né? Quando não existe recurso, porque é uma situação emergencial, por isso que foi criado a Força Nacional de Saúde. É exatamente para dar esse apoio aos municípios onde falta esses recursos humanos. Então, você entra nesse recurso, entra integrado na rede, faz essa contribuição, e isso dá condições ao município se organizar, fazer um plano de atuação, para ver se ele vai precisar de mais recursos e solicitar verba de projetos específicos diante da pandemia. Então, também não é sair contratando profissional, mas entender o contexto da pandemia, contar com essas estratégias, que são as forças nacionais de saúde que o Ministério tem. Aqui no estado de Minas, em 2008, foi criada a Força Estadual de Saúde, e com essa mesma função. Então, as forças nacionais, ela vem nesse momento de crise para ajudar, mas também tem critérios, você tem que fazer uma inscrição, tem que ser CRP ativo, tem que ter experiência, tudo disso que existe um mínimo de habilidade de competência. Então, é isso que a Cris está colocando, eu só queria contribuir com isso, integrando isso aí, tá bom? Então, assim, a questão do voluntário, vocês estão colocando aqui, né, se isso vai desvalorizar a profissão. Não. Desde que esse voluntário faça um trabalho de fato, da forma como se espera do profissional de psicologia, né? Um trabalho que está sendo regido pelo Código de Ética, que quem está ali porque foi capacitado para, ou vai receber capacitação para, né? E sempre dentro desse contexto que a gente está colocando. O voluntário aparece na hora da crise, mas é esse trabalho de excelência do voluntário na hora da crise que vai fazer com que a nossa profissão ela passe a ser mais respeitada e ela passe a ser requisitada, de fato, profissionalmente, em outras instâncias, né? E hoje a gente tem visto isso. Então, graças aos voluntários que se capacitaram, que se empenharam, que se doam para momentos como esse que a gente está vivendo, é que a psicologia vem crescendo em emergências e desastres, e vem dando umas respostas muito positivas, e vem sendo também reconhecida enquanto profissão, aí a gente já está falando de trabalho remunerado, né? E vem ganhando espaço. Ainda estamos tímidos? Estamos, mas estamos indo, estamos caminhando, estamos mostrando aqui viemos nesse contexto também, né, de pandemia, de crise, de emergência e desastre. A Elaine Passos e a Renata Rezende, elas estão fazendo um questionamento aqui, e a Valéria já deu alguns exemplos, mas eu acho que nós podemos enriquecer. Como buscar instituições que precisam de voluntariado. E isso foi a Elaine que perguntou. E a Renata gostaria de obter uma informação de como me cadastro para ser voluntário nesse momento de pandemia. Me ajude, por favor? Quem responde? Valéria? Bom, Elaine, né? Elaine e Renata, me acharam. Bom, então, Elaine e Renata, né, vocês podem entrar no site da Rede de Apoio Psicológico, eles têm um site, né, existe lá no site
chama www.rededeapoiopsicológico.org.br. Você entra lá no site e tem dois links. Eu quero atendimento e eu quero atender. Então, você faz o seu cadastro lá e eles entram em contrato, eles monitoram a gente o tempo inteiro, por e-mail, atualizando plataforma, essa coisa toda. Então, eu recomendo, é um site no qual eu estou inscrita, e essa semana eu comecei a atender um profissional de saúde que é pela essa rede aí. O de Brasília só pode quem é da região de Brasília, para estar lá entrando nesse edital que saiu lá. Mas na rede, ele tem, você pode estar se inscrevendo aí, ok? Cris? Eu estou aqui pensando numa questão que é a nossa... Penso que um objetivo, né, do voluntariado é a gente conseguir fazer chegar assistência e cuidado a pessoas vulneráveis ou vulneradas, né? E aí, neste contexto que a gente está vivendo hoje, ou né, em outros contextos também de emergência e desastre, eu fico com a pergunta, assim, do como fazer isso, né? Porque como fazer isso inicialmente, né? E aí, por isso que eu disse que a gente entraria em outro momento na questão da rede, então eu vou entrar, né? Que acho que um dos pilares fundamentais de uma atuação de voluntariado, né, ética e de qualidade, é a gente entender que a nossa boa vontade, ela não é suficiente, né? Então, não adianta eu ter a vontade de fazer o bem ao próximo ou ajudar as pessoas, né? Eu preciso fazer isso de uma forma profissional, e aí eu preciso fazer isso de uma forma contextualizada. E aí, por exemplo, se eu vou atuar, né, em São João do Mato Dentro, né, porque a gente vai para algum local, é muito importante que haja um mapeamento daquela rede local, né, rede pública, principalmente, né, prioritariamente. Então, me apresentar aos órgãos públicos, saber como é que a Defesa Civil está atuando ali naquele contexto, isso é muito importante, né? Por quê, gente? Para que a minha atuação ela não seja algo desconectado do que está sendo pensado para aquela população. Para que eu não oferte coisas que aquela população não precisa de verdade, né? Para não ter duplicidade de oferta. Então, várias pessoas ofertando a mesma coisa e, às vezes, incorrendo no risco de que coisas que são necessárias não sejam ofertadas. Então, é muito importante essa conexão e essa interlocução com a rede local, aonde a gente se dispõe em atuar, né? Eu preciso saber qual é o tempo que eu tenho para atuar, por dia, por semana, por mês, até quando eu pretendo ofertar essa ajuda, né? E me apresentar e conseguir também... eu acho que aí também, assim, a gente precisa conseguir suportar, né? Atuar dentro daquilo que está sendo demandado. É o famoso expectativa versus realidade, né? Às vezes a gente vai chegar num lugar com a expectativa de fazer um monte de coisas, né? E ao chegar lá, o que realmente precisa ser feito são coisas outras. Então, o voluntário, ele precisa, para além de ter disponibilidade, né? Ele precisa ter esse sentimento de prontidão. Isso é algo que eu aprendi, né, com a Débora Noal, né? Então, eu estou pronta para ofertar, né, a minha atividade, a minha atuação naquilo que for mais interessante e necessário para essa população, nesse contexto, nesse momento, né? Eu acho que não é óbvio, né? Eu aprendi isso, foi fazendo também, e acho que para quem está aí se fazendo essa pergunta, como fazer, onde eu me cadastro, né? Às vezes no seu município, na sua prefeitura, na sua rede local, na assistência social e na saúde principalmente, né? Tem ações que podem se linkar ao fazer voluntário e que nós, enquanto profissionais, podemos ser muito bem-vindos e necessários.
Eu acho que nós tivemos aí uma grande contribuição, né? Tanto da Cris como da Valéria, e agradecendo as pessoas que estão aqui questionando, participando, interagindo com a gente. Eu vou lembrar que quem está chegando agora, que esse é um encontro virtual promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, sobre o tema Psicologia e Covid-19, valorização da profissão e desafios do voluntariado. Quem estiver assistindo, quem estiver aqui nos acompanhando, por favor, coloque mais perguntas, questione e veja, assim, dê algum comentário, alguma contribuição, que será sempre muito bem-vindo, tá? E o CRP Minas Gerais, ele tem um site específico com informações para a categoria. O endereço é crpmg.org.br/coronavírus. Quem quiser pode ir lá, a gente já tem um bom volume de material coletado. E vamos, então, dar prosseguimento agora, né, para o nosso trabalho aqui, ok? Parece que tem mais perguntas. A Juliana está perguntando, a Juliana Guimarães está perguntando, como fazer a transferência do cuidado adequado aos pacientes após o contexto da pandemia para os casos que precisarão de acompanhamento psicológico posterior? Eu respondo, Renata, né? A gente tem que entender que, no contexto da pandemia, de um desastre, de uma catástrofe, a estratégia mais adequada são os primeiros cuidados psicológicos. Então, quando você faz esse atendimento, né, esses primeiros cuidados psicológicos, você vai entender o que aquela pessoa está passando dentro desse contexto da pandemia e avaliando os aspectos, as reações que são naturais e normais dentro desse contexto. Né? E para isso, você sempre, como a Cris bem lembrou, a gente vai estar na município, na rede da rede SUS dele. Então, assim, a gente vai ter como referência a moradia dele, o atendimento da equipe de saúde da família, do programa de saúde da família, que é quem conhece essa comunidade, e você vai referendar e vai conversar com essas pessoas do PSF, né, do programa de saúde da família, e ela vai, dentro da rede que o município oferta, fazer esse encaminhamento aí, para a questão dessas pessoas que vão precisar de um cuidado, de um atendimento depois, né, frente a essa, mas a gente sempre tem que lembrar que existem reações que são esperadas dentro do contexto, dentro desse contexto, do isolamento social, de um desastre, de uma catástrofe, né, então a gente tem que estar sempre, por isso que a Cris colocou da importância do mapeamento, né, da rede. Tá? Okay. Parece que a gente está com um problema técnico aqui. Uhum. Vamos aguardar, dar um ok. Acho que está indo, né, gente? Cristina colocou uma questão aí no grupo, eu acho que era bom você falar. Tá do contexto... Retomar a resposta, Valéria? Tá, já está? Ok. Então, posso retomar? Por favor. Bom, gente, em tempo eu vou repetir a pergunta? Aham. Não? Vou repetir. Nós tivemos aqui uma pequena interrupção, então a gente estava respondendo a Juliana Guimarães como fazer a transferência do cuidado adequado aos pacientes após o contexto de pandemia para os casos que precisarão de acompanhamento psicológico posterior. Ok? Nós vamos retomar aí
essa resposta, e quem tiver alguma contribuição ou alguma dúvida pode se manifestar, ok? Ok. Bom, Juliana, então vamos lá, reproduzindo aí, né? Então, nesse contexto, né, de pandemia, a estratégia mais adequada, né, é os primeiros cuidados psicológicos. Então, é nessa vertente, né, que a gente vai fazer todo o cuidado, todo o atendimento dessas pessoas. E uma outra coisa é entender que determinadas reações, elas são esperadas dentro desse contexto de pandemia, de desastre, de catástrofe, que são reações esperadas, né? Quando a pessoa precisa de um segmento, ela tem o desejo de ter esse segmento, a gente faz o contato, né, com a equipe de programa de saúde da família, no qual a pessoa mora, está integrada, e ela vai encaminhar essa pessoa para a rede disponível no município dela. É uma intervenção que não é exclusividade do psicólogo, mas qualquer outro profissional capacitado, treinado, né, para fazer nessa situação, é a intervenção mais adequada. E também a gente tem que lembrar o seguinte, que tem determinadas reações que são esperadas dentro desse contexto de pandemia, de catástrofe, de desastres. E caso a pessoa necessite de um acompanhamento, ou ela queira, a gente vai fazer aquilo que a Cris muito bem lembrou, integrá-la na rede SUS do município. Então, a gente busca o programa de saúde da família, conversa com a equipe que atende no município, na região que essa pessoa mora, e eles vão fazer o processo de encaminhamento dentro da rede SUS para essa pessoa ter toda a continuidade no tratamento dela. Então, o processo é esse mais adequado. Ok? Renata, continua. Né? E falando também nessa questão da pandemia, né, da atuação do psicólogo, uma das coisas que é muito importante, gente, é que a gente tenha o conhecimento, né, do que é o CODIV, dessas informações que são importantes e necessárias para que a gente possa conversar e dialogar, né, com as pessoas que a gente atende, fazer essa questão que a gente chama educação em saúde, e a educação em saúde, ela é atributo de qualquer profissional de saúde. Então, é muito importante que a gente se mantenha atualizado e tenha uma informação de qualidade para as pessoas, né, porque uma informação errada ou inadequada, ela cria um grande problema e vira um grande desastre. Então, também é muito importante que a gente assista pelo menos uma vez por dia, saiba o que está acontecendo na mídia, que a gente busque, informe os sites mais adequados, que passam as respostas mais coerentes, que tenha verdade, que não sejam manipulados. Então, assim, isso também faz parte do papel do psicólogo quando você trabalha numa pandemia. A questão de educação e saúde, uma informação de qualidade, ela é fundamental e ela evita muitos problemas aí, né? Posso falar, Renata? Uma coisa que que foi pedido aqui é que a gente contextualizasse, então, a atuação da psicologia, né, nas emergências e desastres e a pandemia, porque foi uma das primeiras coisas que eu disse, é que a pandemia, ela é um contexto diferente, né? E a gente vive num país, né, que é um país continental, eu acho que isso é importante da gente entender, né? E que a gente tem, na verdade, gente, emergências e desastres, talvez, durante todo o ano, né, de diferentes formas, até a partir do que a gente vai considerar um desastre, né? Então, esse boom de população de rua, pessoas em situação de rua, né, que só aumenta, cada vez mais violados em seus direitos, nas suas condições de existência, assim.
isso não deveria ser considerado um desastre social, né? Então, para a gente ampliar um pouco a ideia, né? A seca, que é um problema contínuo, né? A gente tem o exemplo, né, da Boate Kiss, no Sul, né, que teve um incêndio. Então, foi um contexto onde a psicologia foi altamente demandada, os deslizamentos, soterramentos no Rio de Janeiro, né? Então, todos esses são contextos de emergência e desastre, mas que vão apresentar as suas peculiaridades. Não é a mesma coisa atuar na seca e atuar num contexto de deslizamento. O que eu acho que é importante da pandemia, e talvez seja um contexto tão desafiador, porque nesses outros exemplos que eu dei, né, não são exemplos que em alguma medida nos afetam, né, em primeiro, segundo, terceiro, quinto grau, sexto grau, tá? Mas a gente fica mais distanciado desses eventos, né? A gente se solidariza, a gente tem empatia de ver o que está acontecendo, mas isso não nos atinge diretamente. O contexto de pandemia, ele tem colocado para nós, né, uma situação que atinge diretamente a todos e todas, né? Não da mesma forma, obviamente, mas atinge todos e todas, né? Todos estamos aí no risco do contágio, no risco de perder alguém, no risco de ter perdas, né? Que as perdas não são só vidas, perda de emprego, perda de condição material, pessoas que perderam, às vezes, a possibilidade de se formar, possibilidade até de se casar, né? Então, um contexto muito desafiador. Então, a pandemia é um contexto específico que vai mobilizar nas pessoas, né? Reações, né? Sentimentos, e por isso a psicóloga, o psicólogo, né, ao se enveredar por atuar nesse contexto, precisa saber conhecer com o que está lidando, né? Não é uma questão meramente biológica. Se fosse, nós não estaríamos sendo tão demandadas, né? De fato. Essa pandemia, ela está suscitando sentimentos, suscitando questões, questionamentos da ordem do subjetivo, né? E é aí que a psicologia atua e que pode trabalhar e pode estar dando um retorno positivo, tanto individual como no plano da sociedade, né? Nós temos aqui, gente, mais uma pergunta. Ela não está assinada. Da mesma forma que dar informação para a população em contexto de catástrofes são fundamentais para a recuperação das pessoas, a qualidade da comunicação, né? No caso da pandemia, a psicologia também deve ter esse papel em seus atendimentos, ainda mais em tempos de fake news? Uma ótima pergunta. Quem poderia começar a responder? Ok. Bom, isso é muito importante, né? A questão da qualidade dessa informação, né? Porque a informação, a fake news, ela faz um estrago danado na vida das pessoas, né? E em pandemia isso é muito importante, né? Então, assim, tem que ter uma fala única, tem que ter uma diretriz orientada, pautada na ciência, né? Porque isso dá tranquilidade, serenidade, porque se eu não tenho uma informação correta, isso gera um nível de ansiedade, isso gera um nível de desconfiança, isso vai refletir, por exemplo, na questão da queda do isolamento social, né? Ou seja, eu me sinto, já que o pico da doença está controlado, já está todo mundo abrindo, então, é aquela sensação do falso, né? De não correr risco. E aí, por isso que é importante que a gente tenha a informação adequada, de fonte adequada, que a gente se mantenha informado o tempo inteiro, porque em algum momento isso pode aparecer dentro do contexto do atendimento, isso pode aparecer numa dúvida,
né? Então, cabe também o profissional, é por isso que a gente fala que a atuação em situação de emergência, de desastre, catástrofe ou pandemia, o profissional tem que ter habilidade e competência para além da psicologia. A gente tem que entender em que contexto que a gente está atuando, saber falar sobre esse contexto, né? Então, isso é fundamental, porque isso é papel de toda a equipe que está nesse processo aí, que está atuando na ponta. Então, isso não é... E aí que a gente vê o tanto que é importante estar sempre atualizando a respeito do Covid-19, sempre lendo a respeito, sempre reconhecendo quando pode ser uma fake news ou não, então buscando, né, a origem dessa notícia. Isso é fundamental, que a gente possa realmente ser essa referência fidedigna, né, para quem estiver se portando a nós. Eu acho que tem uma questão muito interessante também, importante nisso, é a rapidez, né, com que as coisas mudam neste contexto. Uhum. Então, isso exige da gente, né, um ritmo mesmo de atualização, é um desafio, né? Se eu vou atuar nesse contexto, eu tenho que me atualizar, porque, de repente, um decreto da semana passada, né, uma portaria ministerial da semana passada, essa semana ela já está com alteração, né? Então, a gente tem que estar muito alinhado mesmo com as atualizações, até porque, em relação ao Covid, né, é um vírus novo, não tem o tratamento definido ainda, não tem vacina, então é uma fase de teste, de descoberta, de erro, de acerto, então a gente precisa estar correndo atrás dessa atualização, né, para que as pessoas que estejam sob nossos cuidados, né, possam estar bem orientadas. E aí, em relação à orientação, uma coisa que eu acho importante é a gente reconhecer, né, como que às vezes a duplicidade ou a ambiguidade de diretrizes que a gente recebe, né, de níveis diferentes de instâncias governamentais, isso é uma realidade do Brasil, né, infelizmente, como que isso tem desorientado a população, né? Como que isso tem sido altamente ansiogênico, angustiante, né? Então, não só as fake news, mas esses norteadores que às vezes, cada um está indo para um lado, um está indo para a direita ou está indo para a esquerda, isso aumenta na sociedade a sensação de insegurança, né? Então, a gente precisa levar isso em conta também na hora que as pessoas nos procuram com os ânimos exaltados ou apresentando algum sofrimento. Agora a gente já vai caminhando para as considerações finais. Eu queria ouvir da Valéria, da Cristiane, as considerações finais. Podemos, Valéria? E vamos agradecer muito aí a participação de vocês, que realmente, assim, contribuíram muito para a gente enriquecer esse nosso bate-papo. Bom, para a gente estar finalizando, né, eu acho que é muito importante a gente estar aqui fazendo essa contribuição, falando um pouco do lugar, da experiência da gente, de como que é importante que a gente tenha as habilidades, a competência, para estar atuando nessa área. Não é qualquer... não é simplesmente, opa, eu teve uma crise, eu vou. Então, não é isso, né? Então, a gente tem que se formar, a gente tem que estar integrado na rede, é um desafio constante, né? Então, é isso, que a gente tenha muito cuidado para saber se eu realmente tenho competência, tenho uma habilidade para estar nessa situação. Eu acho que isso, a minha fala vem muito em cima, porque eu vou, e algumas vezes, falar sobre psicologia em emergência e desastre, para estudante virou a cereja do bolo, né? Então, que a gente entenda que é muito mais complexo, que existe uma complexidade de atuação, né? Eu agradeço muito o convite, né,
do CRP, de estar participando aqui e de estar com duas grandes amigas aí. Muito obrigada, uma ótima tarde para todos e todas. Eu também quero agradecer, né, a confiança da comissão e das colegas, né, no convite. Eu queria ressaltar, né, o que a Valéria acabou de dizer, né, marcando que a atuação, né, da psicologia nesses contextos, né, de pandemias, emergências e desastres, é uma atuação diferente, né? Então não se trata da clínica convencional, não se trata da oferta da psicoterapia, né? Pensando aí um pouco na pergunta da colega, como é que a gente encaminha quando a gente for sair de cena, né? Então a gente vai ofertar um cuidado, a gente vai ofertar uma assistência, mas é diferente do nosso modo convencional ou tradicional de atuar em dias e contextos, entre aspas, de normalidade. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter isso em mente, né? E fazer o convite para quem quiser conhecer mais, né, depois consultar as referências que vão ser postadas, né? Tem um link no site do CFP sobre emergências e desastres, tem um link do CRPMG também sobre emergências e desastres, e também participar conosco aí, né, das comissões de orientação do CRP, que muito enriquece a nossa atuação profissional. Minha gratidão aí pelo convite. Bom, quem agradece somos nós, né? Muito obrigada às duas que tanto contribuíram aí para essa conversa ser uma conversa elucidativa, uma conversa que trouxe a participação das pessoas, que teve a contribuição e essa complementação também, né? Essas perguntas, eu acho que elas foram muito pertinentes, elas trouxeram informações maiores e melhores aqui para a nossa conversa. Então, vou agradecer muito a vocês, vou fazer um convite, vou estender o convite da Cris. A Comissão de Orientação em Psicologia de Emergência e Desastre, nessa época de pandemia, ela tem se reunido semanalmente, às quintas-feiras, de 19 até às 21 horas. A gente tem construído material condizentes a esse momento que a gente vive. Estamos discutindo também a questão das vulnerabilidades. A gente sempre tem um assunto relevante, né, para poder conversar, para poder estudar e debater, e quem tiver interessado pode entrar e perguntar como que pode participar da reunião, porque elas agora estão sendo virtuais. Então, a gente tem que ter o e-mail da pessoa para poder a pessoa participar da reunião, ok? E vamos agradecer a todas e todos que nos acompanharam até aqui, que tiveram paciência quando tivemos um probleminha técnico, né? E nós estamos reforçando aqui o compromisso do CRP de Minas Gerais de construir, junto com a categoria, propostas para as questões que têm emergido todos os dias, nesse contexto novo de pandemia, que tanto tem nos afligido a todos, né? Atravessamos uma crise sem precedentes e sabemos como a psicologia tem um grande potencial para contribuir com a sociedade nesse momento. Não só nesse momento, mas nesse momento também. Estamos engajadas em contribuir da melhor maneira possível com as profissionais e os profissionais, fazendo diálogos, né, como esse de agora, que a gente pode estar trazendo informações, recebendo também informações de vocês, elucidando dúvidas, iniciando, assim, uma conversa mais profícua para que a gente possa ter uma atuação profissional melhor. Reforçamos que todos os nossos canais de atendimento estão disponíveis no endereço crpmg.org.br/canais de atendimento. E continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhe o site crpmg.org.br/coronavírus. Essa transmissão, ela fica salva também no canal do CRPMG, no YouTube,
e poderá ser acessada a qualquer momento que vocês queiram. Então, muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente. E na próxima quarta-feira, nós vamos ter outro encontro, como este, com o tema. Um minuto aqui que o tema eu vou abrir, tá? Não tô achando aqui o tema. Eu vou convidar vocês a assistir, que vai ser atuação ali na área hospitalar, tá? Atuação dos psicólogos na área hospitalar, no SUS. Então, vai ser muito, muito, muito interessante participar dessa live. Ô, Renata, eu tô lembrando aqui, então, em tempo, de dar os parabéns a todas as colegas, né, que estão na linha de frente aí, né, pelo Dia do Trabalhador, né? Ah, sim! Então, terça-feira vamos comemorar. Eu me perdi aqui, não achei o tema novo, não. Se vocês puderem dar uma ajuda. Ah, tá. A psicologia na linha de frente do combate à Covid-19. Atuação no SUS e nos hospitais. É um tema extremamente relevante, tanto para a categoria como para a sociedade, e então estou convidando vocês a assistir na próxima quarta-feira, ok? No mais, muito obrigada, queridas. Beijo. Obrigada. Beijos virtuais por enquanto. Beijo, viu? Tchau.